Então vamos lá. Para quem não conhece quem é Mário Jorge, eu vou ler aqui uma mini bio do Mário Jorge. Ele foi responsável pela tradução e publicação da trilogia My Big Tool, ou, em tradução em português, A Minha Grande Teoria de Tudo, tá? E também o novo livro de aplicações Parque do Tom, do americano Tom Campbell. Quem foi Tom Campbell, a gente vai falar em seguida, tá? Mas o nosso querido Mário Jorge é um grande divulgador das ideias do Tom Campbell em português. Ele produziu um evento, workshop com Tom Campbell agora em 2019 em São Paulo, assim como participou com outros eventos com Tom nos Estados Unidos e Europa. Tá? De formação, o Mário Jorge é estudante de filosofia, não de formação, mas estudante de metafísica e autodesenvolvimento, né? Master Black Belt em Six Sigma. Traduz isso, Jorge. O que é isso? É uma pós-graduação industrial em estatística e método científico para a solução de problemas. Olha Então, é só. algo que tem a ver, e eu ressaltei aí apenas algumas coisas que tem a ver, porque a gente descobriu aí que a realidade é estatística, né? Então, tem tudo a ver. E engenheiro de formação, né? Como que o engenheiro acaba vindo parar no canal das Maricotas para falar de queda da simulação, né? E é isso que vocês vão ver, porque no final das contas, o Mário Jorge chega por outras vias nas mesmas conclusões que a gente acaba chegando, né? E quem é Tom Campbell? Acho que em vez de eu dizer quem é o Tom Campbell, eu vou pedir para o Mário Jorge falar quem é o Tom Campbell, porque muita gente talvez não saiba quem é. Traz lá, Mário. Legal. O Tom é um físico americano, físico, matemático, fez pós-graduação, doutorado, tem mais de um curso lá, e ele trabalhou na indústria, principalmente da defesa e da NASA, né, o Departamento de Defesa e NASA, com a questão de simulações, né? Ele fazia o desenvolvimento de simulações, aproveitando o conhecimento dele de física e de computador também. Então, ele acabou saindo do ramo acadêmico e foi para o lado desse de trabalhar com simulações na indústria, né, principalmente na NASA. Né? E ele, em paralelo, isso lá nos anos 70, né, que ele começou essa carreira como físico aplicado, né? E depois ele, em paralelo, também começou acabou, por uma série de situações, indo conhecer o Robert Monroe, que é que tem aquele livro Viagens Fora do Corpo, nos anos 70, que fez muito sucesso até hoje, é um livro muito bom, Experiências Fora do Corpo. E o Tom já tinha tido uma experiência na faculdade com meditação, que o levou a descobrir que existia uma realidade mais fundamental, né, onde ele conseguia resolver problemas desta realidade estando lá. E aí acabou conhecendo o Robert Monroe e teve esse convite para ajudar a fazer o laboratório do Robert Monroe funcionar. Robert Monroe tinha uma carcaça de laboratório e a pretensão de fazer um laboratório de consciência, mas ele não era cientista, ele só tinha a experiência. E aí o Tom fez uma combinação, ele mais um amigo lá, de montarem um laboratório, ajudar a estudar a consciência de forma científica e, em troca dele, do Robert Monroe, ensinar para eles como é que era feita a experimentação fora do corpo, que é algo que é muito importante para o estudo da consciência de outras realidades, de outros níveis, né? E que ele acabou usando isso. Então, ao longo de 35, 40 anos, ele, durante uma parte do tempo, ele trabalhava como físico, né? Na NASA, no Departamento de Defesa, e durante outra parte do tempo ele estava ali durante as noites e nos fins de semana, trabalhando e montando esse laboratório e fazendo experiências. Acabaram ali criando os áudios binaurais para meditação profunda de 4 Hz, que é uma ferramenta muito interessante, e que o Robert Monroe, lá, o Instituto Monroe, hoje chama de M-Sync, né? Mas originalmente eram os binaurais de 4 Hz. E ele saiu, acabou, né? Depois que ele fez a parte dele lá, uma hora ele acabou. Até hoje tem contato com o Instituto Monroe, mas ele acabou saindo, ele chegou a estar na direção daquilo também, mas ele saiu e continuou se dedicando a estudar a consciência, porque ele, como físico, queria compreender o funcionamento da realidade, essa era a parte dele, e explicar isso. E ele acabou fazendo isso na publicação desse livro que você postou aí, que é o My Big Tour, é uma trilogia de livros,
onde ele explica o funcionamento de absolutamente tudo, porque ele conseguiu, partindo da consciência e da evolução da consciência, mostrar como se pode chegar a todo o restante, inclusive um multiverso de realidades, onde nós experimentamos realidades informacionais, né, física digital baseada em consciência, e onde ele explica isso para as pessoas numa linguagem comum, que foi esses livros que eu traduzi, com a intenção de que as pessoas, compreendendo melhor o funcionamento da realidade, possam ter uma melhor qualidade de vida. Elas vão compreender melhor quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, de onde elas vieram, e não é para ninguém acreditar em nada. Então, ponto. Né? Esquece. Ele não está aí tentando convencer ninguém com 3 livros. Ele, com 3 livros, está ajudando você a se livrar das suas crenças, inclusive não adquirir mais nenhuma. A partir de agora, passar por experimentação, exceto aquela experimentação que você já teve, né? Aquela experiência que você já tem, todo mundo tem uma vida, tem uma experiência, e às vezes não entende algumas coisas porque não tem a base, né? E com esse livro você junta os pontos e começa a perceber por que aquelas coisas aconteceram ou acontecem de determinado jeito, e aquilo que você não tem experiência, você pode adquirir. Qualquer um pode evoluir para experimentar a realidade maior no grau que deseje. Isso não é obrigatório, nem necessário para você evoluir, mas é uma parte natural da evolução. Quando você evolui, o seu contato fica mais aberto com a realidade maior e você tem mais acesso à sua intuição, né? E a todas as coisas que estão nessa realidade maior, que é um verdadeiro banco de dados da fonte de consciência, e que alguns chamam de registro acástico, de uma maneira histórica, mas é uma fonte com informação. Então, ele chama de banco de dados. Ele tem essa característica de usar uma linguagem muito racional, que facilita muito para que as pessoas mais racionais entendam esse funcionamento mais profundo da realidade de uma forma não mística, né? Não precisa de nada absolutamente místico. Então, o máximo que você vai fazer é uma meditação com o fim de esvaziar a mente e entrar em contato com a consciência que você é e com todo o resto através disso. Então, é uma coisa muito bacana, para mim foi fantástico, porque eu, como engenheiro, sempre fui bastante racional e assim, não acreditava em quase nada, né? E aí, tive a oportunidade de descobrir, inclusive, que eu tinha intuição. Então, é uma coisa muito bacana. Pois essa é a parte. Então, agora vocês já perceberam as nossas linhas de confluência, né? Porque as coisas que a gente mais fala aqui no canal é de registro acástico, de consciência, expansão da consciência, de processos meditativos e dessa realidade que é multidimensional, na qual a gente vive uma parte, né? E como a gente foi ensinado, né? Nós somos ensinados pela nossa sociedade, pelo sistema escolar como um todo, de que qualquer coisa fora disso é extra-humano, é extraordinário, né? E aí entra no campo fenomenológico e nos tiram um recurso que é um recurso natural. E que é isso que a ciência vai explicar. E o legal é isso, né? Quando a gente tenta falar em termos de definir consciência, a ciência quebra a cabeça. A ciência fica batendo a cabeça porque não consegue definir, né? E aí, quando a gente simplesmente transforma tudo em consciências, aí os nossos entes queridos que passaram para o outro lado são consciências, os seres extraterrestres são outras consciências, os seres dimensionais são outras consciências, e, na verdade, está tudo dentro desse campo de informação que o Jorge acabou de trazer. Bueno, pessoal, quem está perguntando, isso aqui é um bubu, é um periquito rosa, está aqui me fazendo companhia hoje para ficar quietinho. Né? Passo a palavra, então, para o Mário. Mário, fica à vontade. Sobre a simulação. Que simulação é essa? Então, né, inclusive é um tema polêmico, né, o fim da simulação, né? Então, mas ninguém fica com medo, que ninguém está em risco de vida, ok? Nós vamos entender um pouco do que é essa simulação e perceber o que foi, o que quisemos dizer quando, em conjunto, escolhemos este nome aí de o fim da simulação, né? Então, a simulação, o que é? Eu não sei, eu vou citar, bom, eu costumo citar vários filmes como exemplo, ok? E é óbvio que Matrix é um deles, que tem um lado muito positivo, porque a pessoa consegue entender o que é uma realidade imersiva, outra que não aquela em que o corpo dele está, né? Porque o cara se conecta por um grampo no fundo da cabeça e entra numa outra realidade, e lá tem um outro corpo e uma outra vida, e pensa que está lá mesmo, né? Até descobrir que não está.
Então, Matrix é sempre um bom exemplo para você mostrar o que é uma realidade imersiva, virtual, o que é uma simulação e como você pode interagir com ela. Agora, Matrix é um péssimo exemplo, né? Ele é um ótimo exemplo por esse lado, e é um péssimo exemplo porque é uma espécie de teoria da conspiração, dizendo que as pessoas ali são escravas das máquinas e que as máquinas têm as pessoas lá para chupar energia, como coisa que as máquinas não teriam competência de encontrar uma forma melhor de gerar energia, iam depender de corpos humanos para gerar isso, né? Então, assim, nesse aspecto, é pobre, mas faz parte do enredo que torna a aventura possível. Então, é um filme bacana, eu adoro ficção científica, mas o lado positivo dele é mostrar o que é uma realidade imersiva, tá? Então, eu falo logo esse exemplo porque as pessoas começam, a maioria assistiu, assiste ou lembra do que é, ou sabe do que é, e, então é a possibilidade da pessoa entrar para dentro de um sistema de computador e enxergar aquilo de forma tão perfeita que aquilo parece uma realidade real, sólida, tá? Porque a solidez é causada pela percepção do avatar que você está. Então, isso tem tudo a ver com a nossa realidade aqui. O meu corpo, o seu corpo, de todos nós, experimenta esta realidade como se ela fosse material. Hoje eu publiquei, inclusive, um trechinho da série Cosmos, que é de ciência materialista, que mostra que nada se toca, porque os átomos não chegam a se tocar materialmente, porque não tem matéria, tem um campo energético à volta deles, e esses campos energéticos se repelem. Isso dentro da visão materialista. Então, dentro da visão materialista, não existe matéria, existem campos que aparentemente se tocam. E mesmo assim, você já tem um monte de pessoas que fica brava, né? Se incomoda, porque como eu não toco nada, eu sei o que eu toco. Então, tudo precisa de um pouco mais de paciência e de profundidade. Então, essas metáforas são boas para nos facilitar o entendimento. Agora, existe um outro filme que eu cito também e que ajuda muito mais, se a pessoa tiver assistido, que é o Free Guy, chama-se Free Guy, o cara livre. É F-R-E-E-G-U-Y, Free Guy. É o nome do personagem. Ele não tem um nome porque ele é um personagem de videogame, né? Um videogame que usa inteligência artificial e onde ele tem a possibilidade de crescer e se expandir para além da programação original. E ele está interagindo, né? Tem vários, é um videogame em rede, que é uma coisa muito útil para a pessoa entender como é que a nossa realidade funciona, como gerada pela consciência-fonte, ela funciona como um jogo em rede. Mas tem muita gente ainda hoje que nunca participou de um jogo em rede, não faz ideia do que é uma realidade imersiva e do que é um jogo em rede. E isso aí são conceitos muito interessantes para facilitar o entendimento das pessoas de como é que ela pode estar em uma simulação digital, em uma realidade virtual. Então, você, nesse filme, que é muito legal, é uma baita diversão o filme, mas o filme tem N metáforas sobre o expandir da consciência, sobre o despertar, né, e sobre uma realidade imersiva. Então, o Free Guy, ele é um personagem do jogo, que não é pilotado, ele é um daqueles que fica andando por lá, controlado pelo computador, mas ele vai crescendo na programação dele. E existem outros personagens que somos como se fôssemos nós, entrando através do joystick da tela do computador, interagindo lá dentro do jogo em rede, um monte de gente dando tiro, entrando no banco, entrando na lanchonete, interagindo com os personagens, inclusive com ele, que é um caixa de um banco. E ele vai passando pelas situações repetitivas e ele vai despertando. E tem uma hora que, por determinadas situações, eu não vou contar o filme inteiro que não vem ao caso, ele percebe, né, que algo estranho está acontecendo ali e acaba descobrindo que está dentro de um mundo criado dentro de um computador, que é uma simulação, e está interagindo com personagens que alguns deles estão fora do jogo, né? Inclusive ele, né, acaba se apaixonando por um, isso é logo de cara, isso é uma das coisas que acaba ajudando ele a despertar. Mas, assim, é um filme muito interessante porque te dá essa noção de como as coisas funcionam dentro de uma realidade virtual e como a gente pode estar aqui numa realidade que parece material e mergulhar dentro de uma realidade virtual. Isso lembra um pouco Matrix, mas também mostra como você pode crescer para perceber além do que você percebe normalmente, você perceber o mundo mais sutil que você não enxerga e não toca, e descobrir que você faz parte dele também, né?
e que isso é expandir a consciência, isso é despertar, é descobrir que você está pilotando um personagem dentro de um jogo com o objetivo de oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? E descobrir que você pode saber disso, né? E continuar jogando e continuar aproveitando de uma forma muito melhor, muito mais eficaz, muito mais saudável e te deixar com condições de ser muito mais feliz, porque agora você tem uma noção de o que está fazendo, qual é o teu norte e para onde está indo. Porque eu postulo aqui, dentro do meu estudo aqui de filosofia, de metafísica e de vida, que a felicidade, ela não é assim, muitas pessoas pensam que vieram aqui para ser felizes, né? Isso tem o seu fundamento, né? É alguma coisa que a gente gostaria e quer fazer, mas não é o objetivo principal, né? Se eu perceber, se eu expandir, eu perceber o que eu estou fazendo e descobrir por que eu quero fazer isso, por que eu estou fazendo, eu vou fazer isso com gosto, e aí então eu vou ser feliz, entendeu? Enquanto eu estiver perdido, sem bússola, não tem direção que eu ande que vai me deixar feliz, ok? Eu posso ficar momentaneamente feliz com uma coisa ou com outra. Então, esse livro, essas ideias do Tom, elas são sobre felicidade também, é sobre você ser feliz, atingindo e compreendendo e atingindo seus propósitos e estando em condições de pilotar uma vida melhor nesta simulação, nesta realidade virtual, né, mental, né? Que ela não é material, mas o fato dela ser virtual, o fato da gente chamar ela de simulação, é apenas um rótulo, uma associação. Não quer dizer que ela não é válida. Tudo que a gente experimenta, inclusive os sonhos à noite, se a gente souber aproveitar, todos são experiências válidas. Esta realidade, qualquer outra, interações físicas aparentes nesta realidade, interações com seres aparentemente não físicos, com seres que aparentemente sejam de outro local, todas as interações que a gente tem e percebe, para nossa vida, para nós, elas são reais e são úteis, se a gente souber aproveitá-las. Então, entender isso, compreender e viver isso, te torna mais livre, mais feliz, mais dono do seu nariz, do seu destino, né? É libertador, é libertador. Eu só posso dizer isso para as pessoas e ninguém, talvez, alguns não vão compreender, mas, assim, se você buscar esse caminho, né, você vai perceber que isso é positivo, é qualidade de vida para você, que você não tem que ficar preso ao que ninguém diz, inclusive eu, inclusive o Tom. Você tem que compreender, você tem que pôr em prática, você tem que experimentar e validar esses conceitos para você e perceber que, na prática, eles te deixam mais feliz.